Orando, reconheço quem tu és. Meus joelhos lanço aos teus pés. Quero entregar a minha vida em tuas mãos. Uma vida de oração. Uma vida de Eis que venho sem demora. Apocalipse capítulo 3, verso 11. Breve Jesus voltará. Feliz sábado. Que Deus te abençoe. Que bom que você veio à casa do Senhor nessa manhã. Que bom que Deus, na pessoa do Espírito Santo, triunfou na sua decisão de vir aqui. Nesta manhã nós temos pessoas que estão aqui como amigos e amigas e que estão nos visitando. Eu já saudei gente que veio do Brasil, chegou recentemente, sejam bem-vindos aqui à casa do Senhor, que Deus te abençoe. Nós temos aqui irmãos também das igrejas vizinhas nossas aqui, da escola, sejam todos muito bem-vindos. Você está na Captain Brazilian Temple, uma comunidade de amor e fé. Nós estamos felizes por você estar aqui. Nesta manhã, nós começamos uma nova jornada como igreja, uma série baseada na vida, na personalidade, na obra do Espírito Santo, sendo cheios do Espírito Santo. Nós vamos estudar na Bíblia, eu amo a Bíblia, nós vamos estudar na palavra de Deus, sobre a pessoa, obra e personalidade do Espírito Santo do Senhor. A Bíblia, ela fala de Jesus Cristo, enviado por Deus o Pai, para nos salvar. Mas a Bíblia fala porque o Espírito Santo decidiu revelar. Deixa eu falar uma coisa aqui que pouca gente se apercebe. Às vezes nós lemos a Bíblia e a gente vê muito bem presente o Pai, a gente vê muito bem presente o Filho, mas nós nos perguntamos, e o Espírito Santo? Queridos, eu tento ilustrar isso da seguinte forma. O Espírito Santo recebeu um convite para escrever uma biografia, não é uma autobiografia. Ele decidiu ou foi chamado a escrever uma biografia. Ele foi escrever sobre aquilo que Deus o Pai fez através do Espírito, através do Filho. E por ser uma biografia e não uma autobiografia, ele em algum momento entende que é melhor mostrar e evidenciar Deus o Pai e o Filho. E as poucas vezes, ou as vezes que ele aparece, é sempre evidenciando a glória da beleza da Trindade, atuando do Pai através do Filho. E nesta série nós vamos ver sobre o Espírito Santo, mas sabe, dessa vez vai ser um pouco diferente. A gente não vai ficar preso ao assunto do Espírito Santo somente aqui na igreja no sábado de manhã. A partir de hoje, nós começamos uma série que é uma série interativa, porque a partir de hoje eu quero convidar você também a caminhar comigo numa jornada de 40 dias de oração, e eu vou falar um pouquinho mais no final. 40 dias de oração, todos os dias você vai ser convidado a orarmos junto. Quantos aqui recebem as mensagens do WhatsApp da nossa igreja? Levante a mão. A partir de amanhã, espero que você não se importe com o horário, às 6:30 da manhã, você vai receber um pequeno texto, um pequeno devocional ligado ao Espírito Santo. E quando você receber esse devocional, você vai lembrar que é hora de orar. Sabe o que te trouxe aqui hoje de manhã, aqui à frente? Esse pedido, essa busca, esse anseio, é sobre isso que você está sendo convidado a orar também. Mas nesses 40 dias nós vamos orar para que o Espírito Santo venha na nossa vida, amém? Eu convido você a participar juntamente comigo. E agora então, nós vamos à Bíblia, a palavra do Senhor. Livro de Lucas, abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas. Nesta manhã,
eu espero que a Bíblia, a palavra do Senhor, fale a sua mente e o seu coração. Que como meio, que como caminho, que como passagem, Deus me ajude a mostrar o que a palavra dele, a Bíblia, fala sobre ele mesmo. Eu convido você então nós lermos Lucas capítulo 11, verso 1, depois o verso 9, até o verso 10 e o verso 13. Nós lemos assim, Lucas capítulo 1, verso de número 1. Louvado seja o nome de Deus por esse barulho das páginas da Bíblia se movimentando e se mexendo. Amém por isso. Amém. Diz assim a palavra de Deus: de uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou aos seus discípulos. Verso de número 9. Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Verso de número 13. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem? Durante os 4 anos e meio, quase 5 anos que nós ficamos na Andrews, a minha esposa e eu, como a maioria de vocês sabem, nós tínhamos um schedule de limpeza de casa. Começamos com uma casinha e ao longo do tempo nós fomos crescendo e trabalhando esse schedule. 2 anos antes de virmos para cá, era mais ou menos o mês de setembro, nós fomos contactados por uma pessoa, uma mulher muito distinta, que tem uma casa de veraneio à beira do Lake Michigan. E ela pediu para a gente vir dar um orçamento para a limpeza da casa dela. Nós pegamos o endereço, fomos lá num dia à tarde, depois do dia de trabalho, e quando nós chegamos, nós percebemos que nós estávamos talvez numa das maiores casas que a gente já havia limpado ou cuidado. Uma casa muito bonita, muito chique, muito robusta, grande. Para que os irmãos possam ter ideia, a casa tinha ao total 11 banheiros. Essa mulher muito querida, nós até hoje temos um certo relacionamento, ela tem 3 filhos, 3 bons filhos, 3 meninos. No quarto dos meninos tem 8 camas de casal, para eles receberem os amigos, os colegas, os familiares junto. E ela queria, olha só, ela queria limpeza semanal. E ela ia pagar por hora. E ela aceitou o valor da hora que a gente colocou. E eu me lembro que a gente começava, eu no caso chegava lá às 5 da manhã, começava a tirar toda a roupa de cama, todas as toalhas, na terça-feira, começava a operar o processo da limpeza disso. Depois disso, corria para os banheiros, às 8 horas minha esposa chegava, depois de ter deixado as crianças na escola, e às vezes a gente saía às 6 horas da tarde. Mas quando eu estava ali com ela, olhando aquela casa, aquele luxo, aquela coisa toda bonita assim, né, e ela falando, explicando e pedindo, e eu já fazendo os cálculos, já pensando que eu tinha ficado rico com aquela casa, me veio uma pergunta. Não sei se você pensa isso, mas me veio a seguinte pergunta: o que essa gente faz para viver? Eles trabalham com o quê? De onde que vem essa dinheirama? Tudo isso. Essa gente faz o quê para viver? Você já se perguntou sobre alguém isso? O que esse indivíduo, essa família faz para viver? Queridos, eu tenho uma pergunta para você. O que Jesus fazia para viver? O que Jesus fazia para viver? Porque quando a gente olha para Jesus, quando a gente vai à Bíblia e enxerga Jesus, nós percebemos que as mais lindas palavras, os mais belos discursos, os sermões poderosos, vieram dos lábios de Jesus. Quando a gente olha para Jesus, nós notamos
os milagres mais extraordinários, inclusive aquele que trazia gente morta à vida. Jesus operou no maior e mais difícil paradigma da vida humana. Em vida, ele venceu a morte, trazia gente da sepultura para a vida. E sabe o que mais? Jesus era aquele tipo de presença, que mesmo que ele não falasse nada, que ele não fizesse nada, só a presença de Jesus bastava para que as pessoas pudessem ter a vida transformada. Jesus, sem dúvida, foi o ser mais extraordinário que passou por essa terra. E eu pergunto para você, o que Jesus fazia para viver? Nós lemos aqui agora no verso de número 1, o verso começa dizendo assim: de uma feita estava Jesus o quê? Orando. De uma feita estava Jesus orando. E queridos, nós vamos ver que Jesus Cristo, ele tinha o hábito enraizado no cerne, no centro da sua vida, o hábito da oração. E mais, além de orar por tudo e por todos, Jesus orava pelo batismo e pelo derramamento do Espírito Santo na vida dele. Veja o que a senhora Ellen White diz na revista Sinais dos Tempos, de 1895. Manhã após manhã, Jesus se comunicava com seu Pai no céu, recebendo dele novo batismo do Espírito Santo. Veja, nós estamos falando do Filho de Deus. Aquela voz que disse, haja luz e houve luz, é a voz de Jesus. Nós estamos falando daquele que disse depois do quarto dia, Lázaro, vem para fora. E Lázaro obedeceu a ordem. Nós estamos falando do Rei do Universo. Nós estamos falando daquele que sabe e pode tudo. Mas ainda assim, Jesus todos os dias pela manhã se refugiava em oração na presença de Deus. E quando Jesus orava por um novo batismo do Espírito Santo. Já pensou? O Criador de todas as coisas, Deus como Pai, como Filho, o Espírito Santo, pedia, Senhor, eu quero ser batizado pelo Espírito Santo. Manhã após manhã, Jesus orava e pedia pelo Espírito Santo. E aqui eu quero fazer uma pergunta para você. Você quer ser uma pessoa diferente? Você está incomodado com você mesmo? Infeliz com a sua condição? Você quer sair da linha da mediocridade? Deixar de ter uma vida mediana? Você gostaria de alguma forma de viver e ter uma vida abençoada? Você gostaria de ser como Cristo Jesus? Sabe aonde isso começa? Na oração. Começa quando eu decido que eu vou orar, que eu vou viver manhã após manhã orando ao Senhor. E quando eu orar de todas as coisas que eu posso e que eu tenho que pedir, eu vou pedir pelo batismo do Espírito Santo na minha vida. E queridos, o que nós lemos aqui no capítulo 11 foi o seguinte: os discípulos estão caminhando com Jesus e vivendo o ministério de Cristo. Eles estão vendo os milagres acontecendo, eles estão ouvindo os mais lindos sermões de Jesus, eles estão vendo que a presença de Jesus espanta as trevas, que os próprios demônios obedecem à palavra de Jesus, e os discípulos estão querendo entender o que Jesus fazia para viver. E daqui a pouco os discípulos percebem, tudo que Jesus é, e tudo que Ele faz, tem como resposta e produto, ou melhor, é resposta e produto da sua vida de oração. Os discípulos logo percebem que o ministério de Jesus não é simplesmente pelas belezas das suas palavras, pelas ações de milagres, pela presença, quando na verdade isso tudo é fruto, é resultado, é consequência das suas orações. E os discípulos logo entendem que se eles quiserem viver com Jesus, como Jesus, eles precisam de orar. E daí o pedido dos discípulos, Senhor Jesus,
nos ensine a orar. Você não vê Jesus, os discípulos falando assim, ó, Senhor, como é que faz milagre? O que o Senhor leu? O que o Senhor estudou? Como é que o Senhor tem uma retórica tão boa como essa? O que o Senhor tem que aonde o Senhor chega, o Senhor muda o ambiente? Não. Os discípulos não pediram nada disso. Os discípulos entenderam que isso era efeito. Eles perceberam que tinha uma causa, e a causa era a oração e o Espírito Santo na vida de Jesus. Os discípulos entenderam Jesus da causa para o efeito. E aqui, querido, Jesus então estabelece com eles uma atitude positiva. Vamos lá, eu vou ensinar vocês a orar. E Jesus vai ensinar os discípulos a orar. E aqui nós temos no capítulo 11, uma resposta de Jesus ao pedido dos discípulos. Quando os discípulos pedem, Senhor, nos ensine a orar, Jesus vai ensiná-los. E Jesus o faz de 3 formas. Jesus faz uma oração, Jesus conta uma parábola e Jesus apresenta uma promessa. Vou repetir. Jesus ensina os discípulos fazendo uma oração, contando uma parábola e apresentando uma promessa. E a oração que Jesus faz é essa que nós conhecemos, a oração do Pai Nosso. Jesus começa bem por aqui. Jesus começa a aula dizendo assim, olha, quando orardes, verso de número 2, quando orardes. E a minha primeira pergunta para você é a seguinte, por que a primeira lição de Jesus para aqueles que querem aprender a orar é começar orando? Quando eu era pequenininho, tinha os meus 8, 9 anos de idade, os meus pais colocaram meu irmão e eu numa escolinha de natação perto da nossa casa. Me lembro que era terça e quinta as aulas, minha mãe preparava uma mochilinha com a toalha, o óculos, a touca, uma outra muda de roupa, sacolinha plástica, meu irmão e eu às 3 horas da tarde íamos para a aula de natação. E na aula de natação foi muito bom por N razões. A gente inclusive aprendeu a nadar, obviamente, mas além de nadar de crawl, de costas, borboleta e tudo mais, eu queria aprender como nadar no fundo, onde os meus pés não alcançavam a superfície. Sabe quando a gente vai para o fundo e fica boiando? E eu não conseguia aprender aquilo por nada. Não dava jeito. E eu me lembro que num domingo nós estávamos numa chácara entre amigos e família, tinha uma piscina grande ali, e daqui a pouco os meus amigos, os meus primos estavam do outro lado da margem de onde eu estava. Eles estavam na área funda da piscina. E eu fiquei sozinho, do lado de cá, na área rasa, onde os meus pés alcançavam o solo. E eu estava com vontade de estar lá com eles. Mas para eu estar lá, tinha 2 opções. Ou eu ficava de fora da piscina, ou eu dava um jeito e aprendia a nadar ali, para ir junto deles, dentro da água. Mas não tive coragem de ir lá e aprender naquele dia por mim mesmo. E eu olhei assim de canto, e afastado da piscina tinha uma, não sei se vocês conhecem isso, mas uma bola de parque de diversão. Sabe aquela bola de plástico grandona assim? Aquela que a gente ganhava no parque de diversão, quando colocava ela no carro, a cara ia grudado assim no vidro do carro, sabe? Aquela bola grande. Tinha uma ali. E eu peguei aquela bola e pensei assim, ó, eu vou entrar na piscina com a bola, vou ficar segurando nela, e aí eu consigo boiar. Peguei a bola, dei a volta, fui perto dos meninos ali, só que por alguma razão, por impulso, ao invés de entrar na água, eu pulei. E quando eu pulei, a bola bateu na água e foi para cima, e eu sem a bola fui para baixo. E dali eu comecei a me bater desesperado para sair, e daqui a pouco, quando eu percebi, eu tinha aprendido a nadar. Estava ali boiando, e foi ali que eu aprendi. Em outras palavras, quer aprender a orar? Não vá atrás de seminário, não vá atrás de livro, não ouça o que o pastor está falando, não fique se apegando na experiência do outro. Quer aprender a orar? Ore. O primeiro passo para aprender a orar é o que Jesus mostrou. Quer aprender a orar? Ore. Vamos fazer uma oração. E quando Jesus começa essa oração aqui do Pai Nosso, eu preciso de te lembrar algo aqui.
que essa oração ela aparece em Lucas e em Mateus. Mateus capítulo 6 apresenta a mesma oração que está aqui em Lucas. Mas pergunto, será que é a mesma? Será que as duas orações são idênticas? Elas parecem ser idênticas, mas elas são diferentes. A oração do Pai Nosso em Mateus é uma, a oração do Pai Nosso em Lucas é outra, por alguns ajustes e edições que Lucas faz ao escrever essa oração. E a primeira delas é a seguinte: quando a gente lê a oração do Pai Nosso em Mateus, Mateus diz assim: Pai Nosso que estás nos céus. Quando a gente vem aqui em Lucas, Lucas só coloca assim, ó, Pai e vírgula. Não tem esse nosso que estás nos céus. Tem só Pai e vírgula. E aqui já tem uma lição fantástica. Sem desconsiderar a perspectiva de Mateus, o que Lucas está dizendo assim, ó, quando você for orar, Pai nosso que estás nos céus, em algum momento, faça o seguinte: experimente tirar a formalidade e traga a intimidade. Você está falando com seu Pai. Você está falando com um Deus que age pessoalmente. Tire a formalidade, traga a intimidade. Quem que Ele é? Pai. E é interessante que esse Pai que está aqui, ele aparece nos 4 evangelhos 170 vezes. Essa, sem dúvida, é a forma preferida de Jesus falar e identificar o Deus que está nos céus. Pai. Um outro detalhe, essa palavra Pai aqui, bem traduzida, não seria pai. Seria mais ou menos assim, papai. Como os nossos amigos irmãos nordestinos dizem, painho. É algo do coração, tem afeto, tem sentimento, tem uma vida relacional. Com quem que você fala quando você tira a formalidade e coloca intimidade? Você fala com o seu papai, com um painho, aquele que é do coração, aquele que é íntimo. E sabe, querido, essa palavra pai aqui, ela não é um sujeito, é um substantivo vocativo. Tem a palavra pai e uma vírgula separada da oração. E todo substantivo vocativo, ele existe para chamar a atenção do interlocutor. É como se o texto estivesse dizendo, quando você for orar, olhe, preste atenção nele. Você está falando com o Pai do coração. E aí Jesus continua as palavras do texto de Mateus. E uma outra coisa que a gente percebe, que a oração de Lucas é menor que a oração de Mateus. Tem menos palavras. E por que será que a oração aqui tem menos palavras? 2 lições. Primeira delas, você quer começar a ter uma vida de oração? Você quer realmente se aprofundar em oração, falar com Deus? Comece com pouco. Comece pequeno. Por favor, não ache que do dia para a noite você vai virar noites, madrugadas, horas de oração. Não se comprometa com você hoje eu vou orar 45 minutos. Não. Se você quer começar a orar, comece orando, mas comece assim, com pouco. Deixe que o dia a dia e a força e o trabalho do Espírito Santo naturalmente vá volumando isso na sua vida. E quer saber por que a oração de Lucas é menorzinha? Porque Jesus está dizendo assim, quando você for falar com Deus, não precisa de ficar repetindo as mesmas palavras. A oração não é reza. A gente não precisa de ficar... Queridos, sabe o que é oração? A oração é você descrever de forma honesta, sincera, autêntica, como está o seu universo pessoal. A oração é o falar do chão da sua realidade. É o testemunhar e contar para Deus como as coisas realmente são na sua realidade. Vá falar com Deus, comece com pouco e fale a verdade. Tire a máscara, tire o filtro, tire a capa, tire a maquiagem. Mostre a Deus aquilo que realmente é. Mas Lucas aqui, ele edita a oração de uma outra forma. Porque quando a gente olha a oração aqui,
a gente percebe que essa oração de Lucas, ela tem apenas 38 palavras. Em menos de um minuto você diz tudo que está aí. Mas dentro dessas 38 palavras tem 5 pedidos. Dentro dessa oração de Lucas, ele aponta aqui, pode passar para mim, por favor, slide? Ele aponta aqui 5 verbos no imperativo, 5 pedidos. Mateus tem 6 pedidos. Lucas tira 1 e deixa apenas 5. Você tem: santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos o pão nosso de cada dia, perdoa os nossos pecados, não nos deixe cair em tentação. Por que que Lucas pega um dos pedidos de Mateus e tira? Lucas possivelmente está editando a oração com um propósito. Ao colocar 5 pedidos apenas, ele está nos chamando a atenção para aquilo que vem no centro, no meio. Quando eu olho esses 5 pedidos aqui, queridos, qual que é o pedido que está no meio? Dá-nos o pão nosso de cada dia. Tem o 2 primeiro, os 2 últimos e o terceiro no meio. No centro da oração do Pai Nosso, Lucas, ele realinhou, redefiniu. Ele falou assim: eu vou falar as palavras de Jesus, mas olhe o cerne, o centro dessa oração. Dá-nos o pão nosso de cada dia. Por quê? 3 pontos aqui. A gente tem um pedido, que é para que Deus nos dê. A gente tem um objeto, que é o pão. E a gente tem um tempo, todos os dias. Por que um pedido? Sabe por quê? Porque nós somos pobres. A oração do Pai Nosso está denunciando que nós somos pobres. Eu não sou, pastor. Tenho a conta cheia de dinheiro, eu tenho propriedade, eu tenho boa aposentadoria, eu tenho muita influência, eu tenho muitos amigos, nada me falta, queridos. A vida cristã, a prosperidade aos olhos da Bíblia, nada tem que ver com dinheiro. Passa por dinheiro, mas não é só sobre dinheiro. Já disse e repito, há muita gente rica na miséria e muito pobre na miséria que tem uma vida próspera. Jesus está dizendo, o centro dessa oração é que você precisa reconhecer que você é pobre. Você vive num estado permanente de escassez. Essa oração também está dizendo que a gente precisa de pão. E pão é o elemento básico. É como se o texto estivesse dizendo assim como você precisa do pão de cada dia, você precisa de oração todo dia. Não pode ter dia sem pão, não pode ter dia sem oração. E finalmente, para quanto essa oração é válida? Para todo dia. Não existe vou orar 2 horas hoje para guardar 1 de amanhã. Vou orar o dia inteiro hoje para não precisar mais de orar no resto do mês. Oração não é dinheiro que a gente guarda. Oração ao contrário. Quanto mais você ora, mais você percebe que precisa de orar. Quanto menos você ora, mais satisfeito e confortável você sente com você mesmo. Quanto mais a gente ora, mais a gente descobre que precisa de orar. Quanto menos a gente ora, mais satisfeito e confortável a gente se sente com o nosso estado. E sabe, queridos, quando numa oração de 38 palavrinhas, quando numa oração de menos de 1 minuto, há 5 pedidos, há 5 imperativos, Deus está dizendo assim para você, eu amo quando você pede. Quando você pede para mim, eu amo. Por isso peça a oração do Pai Nosso. Quando Jesus começa a orar, Ele começa a nos encorajar. Peça. Não tenha medo, vergonha de pedir. Peça. O Pai do céu, o nosso Painho, o Pai do coração, Ele ama ouvir o pedido dos seus filhos. Peça. Você é pobre. Você não tem nada. Peça. O Pai gosta de ouvir quando você pede. E então Jesus conta uma parábola. Para facilitar um pouco e nós ganharmos um pouco de tempo, eu vou contar a parábola, mas você pode conferir entre o verso 5 e o verso 8. É tarde da noite. Tarde da noite. De repente, é meia-noite. E lá de dentro da casa, quem é?
Ó, rapaz, chegou um amigo lá em casa agora, acredita? E ele veio sem avisar, e ele está cansado, e ele chegou na minha casa, e ele está com fome, e eu não tenho o que dar para ele comer. Então eu vim aqui, você é meu amigo, pedir. E o texto diz aqui, o texto fala, 3 pães. Ele foi lá para pedir 3 pães. Aliás, deixa eu fazer um parênteses aqui. O texto diz assim no verso 5 lá no finalzinho, empresta-me 3 pães. Pergunto, por que o texto não está assim, ó, empresta-me pães? Por que não está assim, ó, empresta-me 10 pães, 5 pães? Por que são 3 pães? Você já se perguntou por que são 3 pães? Por que tem esse número? Queridos, a Bíblia é um livro lindo. A Bíblia supera os maiores poetas de todos os tempos, os mais eruditos, os mais catedráticos, se curvam diante da beleza das Escrituras. Nessa história existe um padrão de 3. Jesus conta e Jesus fala assim, eu vou ensinar vocês a orar, e Jesus faz isso com 3 partes. Uma oração, uma parábola e uma promessa. Você vê na história que existe pão na oração do Pai Nosso, existe pão na parábola e existe pão na promessa. 3 vezes aparece pão. O homem pede 3 pães. Na história tem 3 amigos. A gente percebe que Jesus amarra tudo nessa ideia de 3. E sabe por quê? Porque número 3 é um número indivisível. Ele só é dividido por ele mesmo. Jesus, ao contar essa história, estruturar isso nesse padrão de 3, está dizendo, se você quer aprender a orar, é tudo isso daqui. Não vem escolher o que você quer, o que você gosta, o que você acha. Se você quer aprender a orar e receber tudo que está aqui, é o pacote todo. Não fatie, não corte, não divida nada. É tudo. Então o rapaz pede 3 pães. O lá de dentro fala assim, não me importunes. É tarde da noite, os meus filhos estão dormindo. E quem é pai e tem criança pequena, e a criança está dormindo, e vem alguém querer acordar, amigo, que não tem uma arma perto de você, vai embora, não me incomodes. Eu quero pão, me dá pão. E o rapaz então diz, ó, é o seguinte, para que você não me incomode mais, não acorde as minhas crianças, não faça eu sair daqui, pega esse pão e vai embora. E ele pega o pão e vai embora. Pastor, o que essa história aqui tem que ver com Jesus em ensinar a orar? Primeiro ponto, a gente lê na história que assim como na oração do Pai Nosso, tem ali um substantivo vocativo, o Pai. Aqui também, a história começa com um substantivo vocativo, amigo, vírgula, chamando a atenção do interlocutor para a figura do amigo. Queridos, em regra, de forma geral, com algumas exceções, a pessoa que mais nos conhece é o nosso Pai. Pelo menos deveria ser assim. Com certeza, os nossos pais ou nosso pai nos conhece mais do que qualquer um. Mas vem cá comigo. Mas existem coisas da nossa vida que os nossos pais, por mais que nos conheçam melhor que todo mundo, não sabe. Mas o nosso amigo sabe. Existem coisas na nossa vida que nós segredamos só aos nossos bons e melhores amigos, não é? Sabe por quê? E a própria Bíblia reconhece isso. Existem momentos na nossa vida que a gente precisa de um pai, não é? Mas tem momento na nossa vida que a gente precisa de um amigo. E Deus sabe ser pai, mas Deus sabe também ser amigo. E aqui nessa história, nós temos a percepção de que esse homem, esse indivíduo, foi buscar comida, foi buscar pão,
E a gente fica falando assim, mas qual que é o problema aqui? Nesse verso de número 7, a gente tem a estrutura do problema. O problema dessa história não é que um amigo chegou tarde, cansado e com fome. Não é. O problema dessa história não é que esse rapaz vai incomodar o outro. Sabe qual que é o problema, a estrutura, a problemática que Jesus levanta nesse texto? Lucas capítulo 11, verso de número 6, na última parte. E eu nada tenho que lhe oferecer. O problema dessa história é esse: o homem nada tem para oferecer. Sabe o que o texto está dizendo? Que nós, seres humanos, não temos nada. Não somos nada. A gente é menos do que pó. Depois do pecado, o ser humano se tornou um projeto fracassado. Nós não temos nada. E queridos, é justamente quando nós reconhecemos que nós não somos nada, que nós não temos nada, é justamente esse reconhecimento que nos faz prontos e maduros para recebermos algo que Deus queira nos dar. É quando eu olho para mim mesmo, na minha realidade, no meu contexto, e assumo para mim e para Deus: Senhor, eu não sou nada, eu não tenho nada. É aí que nós estamos chegando no platô da maturidade, para que Deus possa nos dar aquilo que nós pedimos e necessitamos. Mas essa história diz que o amigo que está lá dentro, ele não quer ser incomodado. E você pergunta assim, mas pastor, então está dizendo que quando eu vou a Deus e procuro por Deus, eu estou incomodando a Deus? Nada disso, o contrário. Existem parábolas que a gente aprende por exemplo, outras por contraste. E o texto aqui é um convite a pensarmos em Deus a partir do contraste. O texto está dizendo assim: se vocês, que não importa o motivo, não importa se é por ser amigo ou é por não querer ser incomodado, se vocês dão, imagina Deus, a quem nós não temos dúvida dos motivos do coração de Deus. Se vocês entre vocês mesmos, seja pelo que for, dão, gostam de dar, ou mesmo quando não querem e não têm desejo, vocês dão, imagina Deus. E aqui, querido, existe um ponto que eu gostaria que você levasse no seu coração. O texto está dizendo para nós que esse rapaz que bateu na porta, o texto fala de uma palavrinha no grego, anaidei. Ainaidei. Ainaidei, sabe o que significa? Significa você pedir com certa grosseria. Uma falta de escrúpulo na hora de pedir. Sabe o que o texto está dizendo? O texto está dizendo que enquanto aquele homem falou assim, ó, não me importunes, o rapaz que está pedindo, ele não vai se intimidar, ele não vai ficar envergonhado, ele vai continuar pedindo até ele receber. Ou recebe ou recebe. Ou você me dá o pão, ou você me dá o pão, porque sem pão eu não vou embora daqui, você está entendendo? O texto está dizendo assim para você, ó, na oração do Pai Nosso, Deus ama ouvir os seus filhos pedindo. Pastor, que vaidade que é essa de Deus? Que ama os filhos pedindo. Querido, sabe por que Deus ama ver os filhos pedindo? Porque Deus é bom. Porque Deus pode tudo. Que coisa boa é quando os meus filhinhos vêm a mim e pedem alguma coisa que eu sei que eu posso dar. Que coisa boa é você ouvir um filho, uma criança pedindo, e o filho pede e você fala assim, ó, tá aqui. Aquele sorriso, aquela expressão de alegria, queridos, aquilo é impagável. Por que Deus quer que a gente pede? Porque Ele é bom. Porque as mãos deles não estão amarradas, os recursos não são ilimitados, peça. E o texto está dizendo, e você peça, 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 e não largue de Deus até que você receba. Seja insistente. Peça ao Senhor.
E aí, queridos, Jesus então, depois da oração, depois da parábola, Jesus faz uma promessa. E qual que é a promessa que Jesus faz? Verso de número 9. Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. O que significa esse texto aqui? 3 palavras de comando. Pedir. Que mais? Participa comigo. Pedir, buscar e bater. Pedir, buscar e bater. E a gente percebe que aqui tem 3 ordens de comando e elas estão assim num crescente na sua intensidade. Eu peço, eu bato, ou melhor, eu procuro e eu bato. O que significa pedir? Por que o Senhor Jesus está aqui nos encorajando a pedir? Porque quando a gente pede, por detrás, embaixo da nossa ideia de pedir, está o reconhecimento da nossa incapacidade. Sabe que em alguns de nós, Deus tem pouca coisa a fazer, porque nós estamos cheios de nós mesmos. E enquanto nós estamos cheios de nós mesmos, não tem nenhum lugarzinho para Jesus. E Jesus não invade espaço nenhum. Ele só vai aonde é dado espaço e convite. Quando a gente pede, querido, nós estamos mostrando a nossa própria consciência a respeito da nossa necessidade. E um ponto importante, a maneira como o verso aqui é escrito, esse verbo pedir, ele é colocado da seguinte forma: é alguém inferior pedindo para alguém superior. Quando o texto está falando quem pede, o texto está dizendo assim, olha, você tem que reconhecer que você não é nada, você não tem nada, e você pede porque você é inferior, e você está pedindo a alguém superior. Queridos, as nossas necessidades sempre ultrapassam as nossas capacidades. E é exatamente por isso que nós vamos a Deus, porque como ser inferior, nós temos um limite, um teto. E quando nós rompemos isso através da oração e pedimos a Deus, os celeiros do céu, que são infinitos nos seus recursos, estão disponíveis para nós. Amém? Mas o texto fala assim também, não é só pedir, você tem que fazer o que mais? Buscar. E o que é buscar? Buscar é a soma de 2 coisas. Pedir mais agir. Buscar é pedir mais agir. Vamos tentar ilustrar aqui. Olha, pastor, eu queria conhecer mais a Bíblia. Legal? Então você ore. E aí você senta na sua poltrona e coloca a Bíblia a 1,5 metro de você e deixa ela lá na estante. E você fica orando, porque você quer conhecer a Bíblia. E você ora, ora, ora e ora. E sabe o que vai acontecer? Nada. Porque buscar é você orar, é você pedir, mas é você agir. Quer conhecer mais a Bíblia? Leia a Bíblia. Pastor, eu preciso de uma bênção no meu casamento. Ore. Ore ao Senhor. Peça a Deus. Mas sabe, haja também. Seja mais amável, mais cortês. Ajude nos afazeres domésticos. Ó, o coração das mulheres. Vai, pastor, fala mais. Preach, pastor. Sabe? Seja o provedor, o líder da casa. Seja o pastor, o sacerdote. Ore, mas haja.
Pastor, eu tenho preocupação com os meus filhinhos. Queridos, ore pelos seus filhos. Ore pelos seus filhos. Mas seja coerente na sua vida. Venha para a igreja. Traga os seus filhos pontualmente. E eu, às vezes, é 9h30. É 9h30. E eu fico naquele sentimento de marido traído. Será que está tendo alguma programação da minha igreja em algum outro lugar e eu não fui convidado? Porque tem 2 aqui, um ali e uma outra criança lá. Você quer os teus filhos nos caminhos do Senhor? Ore! Mas pegue essas crianças, pelo amor de Deus, traga para a escola sabatina. Faça o culto familiar. Dê um bom exemplo. Vive uma vida direita. Sabe o que é buscar? É pedir, é orar e é agir. Pastor, eu quero melhorar minha vida financeira. Uau! Legal. E dessa igreja que o pastor seja o mais pobre, amém? Ok? Queridos, ore, peça a Deus, mas feche as torneiras, corte as vaidades, os gostos, as preferências, tire o ego, corte na carne, faça sacrifício, seja fiel nos teus dízimos, generoso nas tuas ofertas. Trabalhe como se você estivesse trabalhando para Deus ali na frente dEle, fazendo o seu melhor. Estude, se prepare, se coloque no lugar onde Deus pode te abençoar. Ore, peça, mas ao mesmo tempo, haja. E depois você tem um outro, que é o bater. O que é bater? Bater é você pedir, bater é você agir, e bater é você perseverar. As melhores coisas na vida não acontecem no estalar de dedos no dia para a noite. As coisas levam tempo. Algumas dias, outras semanas, algumas anos. E outras, queridos, só na eternidade. Mas persevere. Continua, insista, não mude 1 segundo, 1 centímetro, 1 milímetro da sua resolução. Continue orando e pedindo, continue agindo e insistindo, e persevere. E aí, sabe o que o texto diz para nós? Você percebeu o que Jesus falou aqui no texto? Olha o que Jesus disse, verso de número 10. Olha só. Pois todo, eu vou repetir para você. Pois todo que pede, recebe, o que busca, encontra, a quem bate, abrir-se-lhe-á. Quantos? Todo. Jesus não deixou ninguém de fora, não excluiu ninguém, não jogou ninguém para a periferia, para a margem. Jesus não olhou e falou assim, para você não, você está fora, aquele ali não serve, é só para alguns, é para todo mundo. E se é para todo mundo, é para você. E se ele disse que sempre que você pedir, que você buscar e que você bater, é porque é verdade. Porque Jesus não engana, não mente, não ilude ninguém. E aí vem a pergunta, tá bom, ok, mas o que eu vou ganhar? Você quer saber o que você vai ganhar se você fizer isso? Venha comigo para Mateus capítulo 6. Volte um pouquinho as páginas da Bíblia. Mateus capítulo 6. Novo Testamento, Mateus capítulo 6. Melhor, capítulo 7, um capítulo à frente. Mateus capítulo 7, nós vamos ver o verso 11. Essas daqui são as mesmas palavras de Lucas, é o correspondente ao paralelo. Mateus capítulo 7, verso 11 diz assim: Ora, se vós que sois maus,
sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial que está nos céus não dará Ele coisas boas aos que lhe pedirem? Então, o que o texto está dizendo? Que todos aqueles que de alguma forma pedem, aqueles que procuram, buscam, aqueles que batem, eles recebem. Se nós aqui que somos maus damos, quanto mais o Pai que está nos céus não vai dar coisas boas, o texto está dizendo, que quando você vive essa experiência, Deus vai dar para você que tipo de coisas? Boas. Volta comigo para Lucas. Lucas capítulo 11. Mesmas palavras de Jesus. Lucas capítulo 11. Nós vamos aqui agora para o verso de número 13. Diz assim, Lucas 11, 13. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Você percebeu aqui? Para Mateus, é Deus dando coisas boas. Para Lucas, é Deus dando o Espírito Santo. Ou seja, a fonte, a raiz, a torneira que jorra coisas boas, quem é? O Espírito Santo. Quando nós pedimos, quando nós buscamos, quando nós batemos, coisas boas vêm à nossa vida, porque sabe o que acontece? Nesse momento, Deus envia para nós o Espírito Santo, amém? Mas pastor, pera lá. Eu estou orando pelo meu casamento. Estou orando pelos meus filhos. Eu estou buscando prosperidade financeira. Eu quero cura para minha dor emocional. Eu quero ser liberto de um trauma. E o Senhor está dizendo que quando eu oro desse jeito, Deus dá o Espírito Santo. Mas eu não pedi o Espírito Santo. Eu pedi outras coisas. E por que o Senhor está falando que Ele dá o Espírito Santo? O que eu vou fazer com o Espírito Santo, pastor? Queridos, a pergunta não é essa. A pergunta não é o que você vai fazer com o Espírito Santo. A pergunta é o que o Espírito Santo vai fazer em você, com você, por você, através de você. A senhora Ellen White, ela diz assim, a imagem, por favor, aqui, o slide do próximo, ela fala o seguinte na palavra do Senhor. Esta prometida bênção, reclamada pela fé, traz após si todas as outras bênçãos. Você entendeu o que ela está dizendo? Que quando nós oramos e pedimos pelo Espírito Santo da nossa vida, Deus envia o Espírito Santo e é o Espírito Santo que traz na nossa vida todas as outras bênçãos que nós precisamos. É mais ou menos assim. É um trem que tem uma locomotiva e os seus vagões cheios de riqueza. A locomotiva vem e traz tudo o que você precisa. Quando nós oramos e pedimos pelo Espírito Santo na nossa vida, junto do Espírito Santo, Deus traz todas as outras coisas boas que a gente precisa. Quem recebe o Espírito Santo está recebendo a fonte, a raiz de tudo aquilo que nós precisamos. A senhora Ellen White diz claramente que nós, quando pedimos, oramos de manhã, quando nós nos ajoelhamos e clamamos a Deus, Deus sempre vai dizer sim. Peça e eu te darei, porque se você pedir, se você buscar, se você bater, eu vou te dar, e vou te dar o quê? Vou te dar o que eu tenho de melhor. O que é o melhor? É o Espírito Santo. Volta àquilo que eu disse no começo para você. Por que Jesus era o que era? Por que Jesus fazia o que fazia? Por que a própria presença de Jesus abalava céus e terra? Porque Jesus todo dia de manhã entendia que não tinha outra coisa a fazer senão comungar com o Pai. E na sua oração ele falava, Senhor, para hoje
eu preciso de um novo batismo do Espírito Santo. E no outro dia, Jesus acordava e dizia: Senhor, para hoje, eu preciso de novo do batismo do Espírito Santo. Os milagres que eu fiz, os sermões que eu preguei, as vidas que eu transformei ontem, já não conta mais. Porque hoje, de novo, eu tenho um mundo para viver e eu preciso hoje me ajoelhar, Deus, diante do Senhor e falar: Deus, hoje, para agora, derrama o Espírito Santo na minha vida para hoje, me batiza. E daí Jesus ser o que foi. Há um tempo atrás, chegou lá na nossa casa esse cartãozinho aqui, ó. Eu não vou falar o nome da loja para não dar propaganda. Melhor, chama mais ou menos assim, ó, João Carlos Penei, tá bom? E os irmãos entendam. Chegou lá para a gente, esse valezinho aqui, ó. Esse valezinho está dizendo que a gente pode ir lá e gastar $10. Que eles dão para a gente alguma coisa de $10. Imagina comigo, hipoteticamente, que está chegando o inverno e a gente está sem roupa de frio para as nossas crianças. E a gente também não tem dinheiro. Uma necessidade e uma escassez de recursos. Mas chegou na nossa casa, $10 aqui, ó. E a gente vai para a loja, e a gente entra na loja, e a gente começa agora a procurar alguma coisa que dê para comprar com o que a gente tem, $10. E a gente vai de arara em arara, de porta em porta, e a gente vai indo e vai percebendo que não dá. $10 não compra nem uma camiseta regata. Não dá. E aí a gente chama pela vendedora e fala assim para ela: escuta, meus filhinhos estão com frio. A gente não tem roupa de frio para eles. Tudo que a gente tem é esse vale de $10. Mas a gente viu aqui que $10 não compra nada. Tem alguma coisa que você possa fazer para nos ajudar? E ela fala assim: Senhor, deixa eu ver de novo esse papelzinho. E ela olha assim, e aí ela vê aqui, ó, see, reverse for details. E ela vira, e ela percebe que tem umas letrinhas bem pequenininhas aqui dizendo o seguinte, que essa é uma campanha. Que esses que receberam o ticketzinho de $10, quando eles vão lá, eles podem comprar tudo o que eles conseguem carregar e levar dali, porque já está incluso aqui. E ela fala assim: isso daqui, nessas letrinhas pequenas, o senhor não sabia, o senhor não prestou atenção. Mas isso daqui dá direito, o que o senhor precisar, o que o senhor conseguir levar da loja, pode levar, é seu. Queridos, a gente às vezes vai na presença de Deus pelas merrecas da vida. A gente vai para Deus pelas necessidades da vida e não tem nenhum problema não. Vá sim, porque Deus é bom. Lembra? Peça. E Deus olha para a gente e fala: escuta, filho, isso que você está me pedindo não é nada para mim. Aliás, você não está se dando conta que existe muito mais para você pedir, meu filho. E Deus fala assim, ó, quando você pede para mim, eu não vou te dar só o que você está pedindo. Eu quero te dar o que eu tenho de melhor. O que vai te trazer todo o resto que você precisa. E Deus vem na minha vida e na sua vida e manda o Espírito Santo. Queridos, o texto diz assim para nós já lemos. Todos aqueles que pedirem. E nesta manhã, eu gostaria de me unir com você. E todos da nossa igreja, nesses próximos 40 dias, nessa série, nós orarmos juntos e pedirmos: Senhor, nós queremos, eu quero o Espírito Santo na minha vida. Eu sei que as minhas contas estão vencendo. Eu sei, querido Deus, que o meu casamento está por um fio. Eu olho para os meus filhos, eu vejo que os meus filhos estão perdidos. A minha mente está confusa. Eu estou com a vida desarranjada, desorganizada. Mas eu queria chamar você para nesses 40 dias, além de orarmos por isso, nós falarmos: Senhor,
as minhas contas eu não vou conseguir pagar. Os meus filhos, nem se eu vender um rim por eles. As minhas emoções, eu já tentei de tudo, eu não consigo me ordenar. O meu casamento já chegou no fim. Mas, Senhor, eu gostaria de experimentar o Senhor na palavra. Porque o Senhor prometeu que se eu pedir, que se eu buscar, que se eu bater, o Senhor vai dar. E nessa manhã, queridos, como igreja, primeiro passo que a gente tem que dar hoje como igreja, como indivíduo, é falar: Senhor, tá bom, 40 dias, 6:30 da manhã, vai lá no teu celular uma mensagenzinha, pequeno texto lembrando você que é para você orar. E a gente vai orar juntos, 40 dias, e falar: Senhor, faça-nos cheios do Espírito, derrama o teu Espírito. Se o Espírito tem tudo que eu preciso, dá o Espírito para mim. E a gente vai pedir todo dia, 40 dias, e a gente vai pedir inclusive para Deus nos ajudar a pedirmos. Eu quero chamar a nossa igreja, queridos, para que a gente se faça dependentes do Espírito Santo. Porque não há melhor lugar para estarmos do que nas mãos de Deus e cheios e cobertos pelo Espírito Santo do Senhor. Primeiro passo que a gente tem que dar nesta manhã é nós aqui dentro da casa de Deus nos ajoelharmos e falarmos para Deus aquilo que nos foi dito na palavra. Não sou nada, não tenho nada, preciso de pedir, tenho necessidades, preciso do Senhor. Me dá o teu Espírito Santo. Quero convidar você agora a fechar os seus olhos, dobrar os seus joelhos e juntos nós orarmos ao Senhor. Senhor Deus, nós tivemos aqui o jardim de oração. E esse é o momento do culto que a gente vem aqui à frente, porque as nossas necessidades praticamente nos empurram aqui. As nossas crises, os nossos medos, as nossas mais profundas mágoas, a ansiedade, a tristeza, a falta, essas coisas, querido Deus, nos empurram para o Senhor. E a boa notícia é que o Senhor já está ali, nos esperando. Muito obrigado, Deus, de coração obrigado. Nós precisamos, querido Pai, de um casamento sólido, de uma vida emocional equilibrada, educarmos os nossos filhos nos teus princípios, termos dinheiro e boa quantidade de dinheiro, termos saúde, trabalho, estudo. E isso é bom, e o Senhor se agrada quando a gente pede isso. E se o Senhor entende que é bom, o Senhor dá. Muito obrigado. Mas ainda com tudo isso, Deus, existe no nosso coração um vazio. A nossa vida é um vaso quebrado. A gente não é nada. E daí, querido Deus, a gente olhar para Jesus e falarmos para o Senhor Jesus: Jesus, nos ensine a orar, nos ensine a colocar esses joelhos no chão, a nos arrastarmos da cama, do travesseiro e colocarmos o nosso rosto no solo e em contrição e humildade dependermos do Senhor. E como Jesus dizer: para hoje, nos batiza com o Espírito Santo. Querido Deus, eu não quero pedir para o Senhor um programa de oração. Isso não pode ser um método. Isso, aliás, tem que já ser fruto e obra do Espírito Santo. Então, que o Espírito Santo nos leve a querer orar. A partir de amanhã, 6:30, uma mensagem, uma oração, sábado após sábado, uma pregação, e que nesses 40 dias
a nossa vida encontre o Senhor e o Senhor a nós, e que algo aconteça na nossa vida, na nossa casa, na nossa igreja e para sempre. Nos entregamos ao Senhor para nunca mais voltar. Derrama o teu Espírito sobre nós. Derrama o teu Espírito sobre nós. Por Jesus. Amém. Pai nosso, que estás no céu, teu reino venha, tua vontade na terra e no céu se faça. O nosso pão hoje dá, nossas dívidas perdoa, como nós a quem nos deve. Livra-nos das tentações,